Saudações rubro-negras, estamos juntos, nação. Então, vamos falar sobre o jogo de ontem da seleção brasileira. Eu vou ter que ficar fazendo umas pausas aqui durante a gravação, porque eu quero ler o que eu escrevi. E eu não consigo ler sem óculos, eu não quero mostrar minha cara de óculos na internet, não. Já estou muito velho já sem óculos, imagina de óculos. Então é isso, tá? De vez em quando eu vou dar umas pausas aí, porque eu estou lendo o que eu escrevi ontem. A primeira coisa que eu vou falar, nem preciso ler. Ontem foi deu um quentinho no coração ouvir o Caio Ribeiro, que é um cara que sempre entende de futebol, falar aquilo que eu falo do Gerson. Ele disse, não me lembro exatamente as palavras, mas ele foi claro dizendo que o Gerson estava quebrando o ritmo do ataque da seleção brasileira. E é isso que eu sempre falo do Gerson. Por que eu tô dizendo que foi bom ouvir o Caio Ribeiro falar isso? Porque sempre que eu falo do Gerson, eu fico pensando, na minha cabeça fica ecoando aqui as pessoas dizendo assim: o Gerson é craque, o Gerson joga muito, o Gerson chega na seleção. E eu sempre achei que ele tem esse problema, esse defeito, eu não tenho outra palavra, esse jeito de jogar que eu não gosto muito, que é cadenciar demais o jogo. Então, às vezes, você precisa acelerar a saída de bola, acelerar o jogo, dar um passe, até carregar a bola com mais velocidade e também dar passes em profundidade, lançamentos, para acelerar o jogo, para você pegar justamente o adversário desprevenido, com a zaga desarrumada. E eu sempre achei que o Gerson causava esse problema no Flamengo. Ele atrasava o ritmo do jogo do Flamengo. Então foi muito bom ontem ouvir o Caio Ribeiro falar isso, que afinal de contas o Caio Ribeiro, né, não é qualquer um. Eu sou qualquer um, o Caio Ribeiro não é. Então, isso faz com que eu me sinta mais à vontade para falar isso. Eu não estou dizendo que o Gerson é ruim, eu gosto muito do Gerson. Eu realmente acho ele um grande jogador. Nem vou dizer que é craque, mas acho que está acima da média. Só que eu acho que ele precisa corrigir esse problema que ele tem. Às vezes ele é seguro demais, ele não se arrisca, ele não dá uma acelerada, ele não dá uma arrancada com a bola para pegar a zaga, o time adversário desarrumado. Então isso acaba prejudicando algumas vezes, né, o ataque do Flamengo, como ontem, na minha opinião, prejudicou algumas possibilidades de ataque da seleção brasileira. Não sou só eu que está dizendo isso, o Caio Ribeiro também está assinando embaixo do que eu penso, então eu estou me sentindo bastante à vontade para falar isso. Então, Gerson, meu querido, eu sou o João Ninguém, você nunca vai ver o meu vídeo, mas pense nisso, é uma crítica construtiva. Ninguém está dizendo que você é ruim, mas estamos dizendo que você pode ser melhor ainda. É só você acelerar um pouco mais o jogo, olhar mais para frente, ficar com menos medo de perder a bola. Enfim, ser mais agressivo. É isso. Agora eu vou dar uma pausa, como eu falei, que eu vou ficar dando pausas para poder ler o resto. Espera aí. Bom, já voltei aqui da pausa e o outro comentário que eu vou fazer é sobre o Vini Júnior. É outro também que, pô, cara, eu adoro o Vini Júnior. Eu adoro o Vinícius Júnior. Eu sou um grande fã dele, acho ele um cracaço. Acho ele talvez o melhor jogador na atualidade do mundo todo, para mim, é o Vinícius Júnior. Mas isso não impede de enxergar os jeitos. Então, assim, não é a primeira vez, nem é a segunda vez. Algumas vezes já que o Vinícius Júnior está na seleção e não consegue produzir absolutamente nada. Corre muito, vai muito para a linha de fundo, se esforça muito, mas não produz nada. E aí, minha opinião, né, é que falta aí o dedo do técnico. O Dorival Júnior, nem gosto muito de criticar ele não, mas parece que está faltando saber o que fazer com o Vinícius Júnior. Chegar para o Vinícius Júnior e dizer o seguinte: olha só, filhinho, você não precisa correr o tempo todo para a linha de fundo, você corre igual um louco, não. Ao contrário do Gerson, o Vinícius Júnior precisa aprender a cadenciar o seu jogo. Porque o que adianta? O que eu disse ontem durante o jogo, né? O que adianta o Vinícius Júnior chegar na linha de fundo, das arrancadas que ele dá, se ele chega lá sozinho? Ele chega na linha de fundo e não tem nem para quem cruzar a bola. Por quê? Porque a própria seleção brasileira não consegue acompanhar as corridas, o ritmo alucinante do Vinícius Júnior. Então, é bom ter um ritmo alucinante? É claro que é, porque é mais fácil você passar pela marcação. Mas tem que saber usar isso. Não adianta, tinha uma propaganda antiga de uma marca de pneu que falava isso: velocidade não é nada sem controle. E exatamente serve muito bem para o Vini Júnior. Velocidade não é nada sem controle. Não adianta você correr igual uma flecha, igual uma bala, e não chegar a lugar nenhum. E é o que está acontecendo com o Vini Júnior. Ele está desperdiçando todas as descidas dele
acabam sendo desperdiçados, não dão em nada. Inclusive ontem ele fez um cruzamento que foi, na minha opinião, ridículo. Ele conseguiu chegar na linha de fundo, ele conseguiu cruzar a bola, centrar a bola para dentro da área, só que ele deu um chute tão forte na bola que ela cruzou toda a extensão da área, foi sair lá do outro lado. Ele estava de um lado, do lado esquerdo do ataque da seleção brasileira, deu uma bicuda na bola, foi lá para o extremo direito do outro lado da área. Ou seja, tem que aprender também a cruzar. E aí um comentário engraçado, eu tenho um sobrinho que é vascaíno, e segundo esse meu sobrinho que é vascaíno, o que acontece com o Vini Júnior é que quando ele veste a camisa amarela, ele vira o Ribamar. É claro que vocês sabem que é o Ribamar, mas de qualquer forma preciso esclarecer que Ribamar é um jogador do Vasco, que também tem muita velocidade, tem, de vez em quando até faz umas jogadas interessantes. Não tem nenhuma habilidade comparada com o Vinícius Júnior, mas tem muita velocidade, é muito forte, fisicamente é um jogador muito poderoso, mas ele é péssimo, ele é tão ruim que nem no Vasco ele não tá mais. E olha que estamos falando do Vasco, em time, nem vou falar. Não vou falar. Como hoje estou falando da seleção, não vou criticar o Vasco não. Já critiquei, mas é só um pouquinho. E o que mais que eu vou falar? Outra coisa que eu queria falar também, nova pausa. Já tirei aqui da pausa, dá uma coçada no nariz, agora é melhor coçar o nariz na pausa, né? Mas tudo bem. O que eu achei ontem da seleção brasileira? Não foi somente ontem, mas eu acho que isso já tem muitos jogos, antes do Dorival. O problema da seleção brasileira é que tem, na minha opinião, os melhores jogadores do mundo. O jogador brasileiro é diferenciado. Nós temos uma quantidade absurda de grandes jogadores que nós temos. Isso sim é uma crítica ao Dorival, mas eu nem acho que tem gente melhor que ele. Eu penso assim, o Tite, que é considerado por muita gente que entende de futebol como o melhor técnico no Brasil, técnico brasileiro, no Brasil, do Brasil, o que você quiser, Tite é o melhor. Ele já esteve na seleção, não foi o mesmo, ele não conseguiu dar conjunto para essa coleção de craques que nós tínhamos. Então, esse é o problema. Talvez seja porque o técnico que trabalha na seleção é diferente de trabalhar num clube. Ele não tem todo dia. Eles se reúnem eventualmente, eu não sei de quanto tempo, eu não sei quantos dias o técnico tem para treinar a seleção, mas eu sei que é isso. Enfim, é isso. Não tem tempo para o técnico treinar a seleção para talvez dar o conjunto que eu estou falando. Eu não sei como resolver isso, é isso que eu estou querendo dizer. Eu não tenho uma solução, mas acho que o problema é esse. E aí o que acontece? Acabei de falar do Vinícius Júnior, né? Às vezes você pega, por exemplo, o Luiz Henrique, tentou muita coisa lá pela extrema direita. É outro jogador também que tem velocidade, tem habilidade, mas não produziu nada. E aí também, de novo, né? Não adianta o Luiz Henrique chegar na linha de fundo e não ter ninguém junto com ele. E eu vejo isso com frequência nos dois extremos, tanto na esquerda como na direita. Os jogadores ficam muito isolados. E aí não adianta o cara ser bom, ser habilidoso, ser veloz, se ele está jogando sozinho. Porque uma hora ele vai estar sozinho contra 2, 3, 4, até 5 jogadores adversários. Porque o time brasileiro não joga em conjunto, não avança em bloco. É isso que eu estou querendo dizer. Então, baseado nisso, e por causa disso também, né, eu acho o time brasileiro muito pouco agressivo. Um dos meus sobrinhos, não lembro quem, ou meu filho, acho que foi meu filho que falou isso, que a seleção brasileira produz pouco. E é verdade, a gente produz poucos lances de perigo, poucos ataques até. A gente não teve muitas descidas. Não foi o jogo o futebol da seleção brasileira não é uma coisa avassaladora, esmagadora, que amassa o adversário. E a gente tem jogador para fazer isso. Nós temos jogadores para amassar praticamente qualquer time, qualquer seleção do mundo. Com algumas exceções, claro. Vai ter algumas exceções que vão bater de frente com a gente. Mas a gente pode, o Equador, com todo respeito ao Equador, a gente era para ter massacrado eles ontem. E a gente não consegue, por causa disso aí. Eu entendo que o Brasil tem esse problema, né? Um time muito pouco agressivo, tanto para atacar como para defender. Eu também acho que a marcação brasileira é muito passiva. A gente espera muito a bola, a jogada do adversário desenrolar para depois marcar. Acho que a gente tinha que marcar, partir para dentro deles o tempo todo, pressionar o tempo todo, enfim. Talvez eu esteja querendo demais, talvez nem seja possível de ser feito. Mas é isso que eu acredito, é nisso que eu acredito no futebol. Não vou falar mais sobre isso, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu só estou querendo dizer isso. Eu entendo que a seleção brasileira é pouco agressiva, tanto para atacar como para defender. Eu entendo que a marcação da seleção brasileira
é muito passiva, espera demais o desenrolo do adversário para depois marcar. Às vezes fica difícil de marcar porque depois do desenrolo a bola já está perto de entrar no gol e aí fica mais difícil de evitar. Enfim, é isso tudo. Mais uma pausa. Bom, é isso. E por último, para encerrar esse lenga-lenga aqui do que não vai a lugar nenhum, o time, a seleção brasileira, que eu já até falei isso, agora mesmo, nesse vídeo mesmo eu já falei isso, vou repetir, não consegue acelerar o jogo. Foi quando eu falei do Gerson. A seleção brasileira não consegue acelerar o jogo. Vamos supor, vamos colocar uma hipótese. Vamos supor que o Equador tivesse feito 1 a 0 e estivesse jogando na retranca como estava, jogando na retranca mesmo o primeiro tempo todo. Vamos supor que o Equador tivesse feito 1 a 0 e que o Brasil precisasse fazer, portanto, 2 gols para sair com a vitória. A seleção brasileira não consegue imprimir um ritmo vertiginoso, não consegue acelerar o jogo para desarrumar o sistema defensivo do adversário. Estou falando isso porque com frequência a gente escuta as pessoas que entendem jogar na retranca. Ah, mas as seleções jogam contra o Brasil na retranca. Gente, a gente já sabe disso. Cabe a nós, cabe à seleção brasileira criar uma estratégia, uma tática, treinar alguma coisa para quebrar isso. Eu acredito muito em troca de passes rápido. Uma troca de passes muito rápida, trocando a bola, fazendo a bola girar. Não, já falando no cara errado. O Guardiola dá aula fazendo isso. Ele faz a bola girar na frente da área do adversário até achar um espaço para fazer a jogada fatal. É disso que eu estou falando. Não precisa fazer uma jogada miraculosa. O Vinícius Júnior não precisa driblar o time inteiro do adversário. Não. Troca passe rápido, faz a bola girar rápido, porque isso vai abrir espaço na zaga adversária. Isso vai abrir espaço em qualquer sistema de marcação, por mais cerrado que seja, por mais retrancoso que seja. Se você consegue trabalhar a bola rápido, mexer rápido, e é importante também dizer isso, né? O jogador brasileiro, não é só que está na seleção, o jogador brasileiro como um todo, não sabe jogar sem a bola, não sabe se colocar para receber passes, para fazer com que essa troca de passes seja rápida e fluida. O jogador brasileiro não sabe fazer isso. Eu não sei como resolver essa questão também. É uma questão cultural, diria eu. Mas é isso que eu acho. Eu acho que a seleção brasileira não consegue imprimir um ritmo veloz. E acho que o maior problema é esse. Nós temos a característica, vamos dizer assim, de carregar muito a bola. Todo jogador que pega na bola, ele dá uma penteada, ele dá uma pedalada, tenta uma caneta, tenta, sei lá, uma arrancada, mas não passa a bola rápido para o companheiro. Isso faz com que o time não consiga jogar de novo em conjunto, em bloco. O time todo assim, sabe qual é? Ataca em leque, defende em funil. A seleção brasileira não consegue fazer isso. Enfim, chega de brincadeira, chega de falar bobagem. Chegamos no final do vídeo. Queria muito que, sei lá, ver isso acontecer. Se ver alguém falando isso, a seleção brasileira, os jogadores brasileiros precisam aprender a imprimir ritmos velozes nos jogos. Porque é assim que se joga futebol hoje. No campeonato inglês, por exemplo, vocês vão ver como é que é uma correria constante e permanente. Eu não sei como é que eles conseguem, né? Porque tem a questão física. Mas que eles conseguem, eles conseguem. É isso aí, galera. Escreve nos comentários o que você achou dessa lenga-lenga que eu falei aqui durante sei lá quanto tempo. Nem sei quantos minutos tem. Quase 20 minutos que eu fiquei falando aqui. Acho que é isso. Deixa eu dar uma pausa aqui. Joguei o meu mouse no chão. Só um segundo. A pausa. Falei por quase 15 minutos. Então, dá um like aí. Dá um like não. Escreve nos comentários o que você achou desse monte de bobagem que eu falei. Se inscreve no canal do Urubu Virtual. Dá um like aí pra mim. Que mais? Só isso. Saudações rubro-negras. Estamos juntos, nação. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.